Kai é um chorão de marca maior, o soldado mais fraquinho da vila. Mas a vida dele dá uma guinada daquelas quando, do nada, ele se lembra de uma vida passada que destrava sua magia de fogo, transformando-o no caçador de monstros mais apelão e invencível que existe, capaz de botar todo mundo pra correr. A história começa com Kai e seus colegas aldeões numa batalha perdida contra um pequeno exército de demi-humanos. Mas à medida que o combate avança, Kai é encurralado por uns monstros. Bem na hora H, quando iam dar cabo dele, o lutador mais forte da vila, olha, chega e deixa Kai de queixo caído ao destruir os monstros ao redor dele com uma facilidade absurda, forçando os outros a baterem em retirada. Depois disso, os aldeões fazem a colheita dos núcleos dos monstros abatidos, que são as famosas pedras divinas. Essas pedras servem para dar um up na energia espiritual, e como o Waller é o mais forte da turma, ele acaba levando uma fatia bem maior do que os outros, claro. Assim que Kai toma a sua dose da Pedra Divina, ele sente um poder instantâneo, sabe? Aí ele, todo animado, pede mais daquela coisa boa pro líder do esquadrão, o Manso. Mas o Manso, sem papas na língua, corta o barato dele, dizendo que não tem mais pra ele, porque ele é fraco e um completo inútil. Ao ouvir aquilo, Kai bate o pé e decide que vai ficar mais forte, mas sem precisar de pedras divinas. Então, quando a noite cai, lá está ele, treinando feito louco num dos pátios da vila. Até que o Manso flagra pagando mico, e com um pingo de pena, resolve dar uma mãozinha. No meio do treino, o Kai, todo desengonçado, tropeça e leva um tombo daqueles. Só que em vez de só cair, ele apaga e se vê em queda livre numa memória de outro mundo, que lembra muito o Japão moderno. Enquanto ele tenta processar o que diabos está acontecendo, ele volta pra realidade num piscar de olhos e decide que por hoje, já deu. Pouco tempo depois, enquanto matuta sobre o que rolou mais cedo, ele começa a tagarelar sobre magia de fogo, sabe? E o Manso, que não é bobo nem nada, acaba escutando. Sem se fazer de rogado, ele conta pro Kai sobre um monge que era famoso por criar magia de fogo do nada. E isso, claro, dá um gás pro Kai tentar a mesma coisa. Na manhã seguinte, o Kai se esgueira, todo sorrateiro, pra um pátio vazio na esperança de recriar a magia de fogo. Mas olha, cada tentativa de canalizar a energia espiritual é um fracasso retumbante. Enquanto ele quebra a cabeça pra entender o porquê, uma horda de orcs ataca uma vila aliada vizinha. Sem pensar duas vezes, Kai encerra o treino na hora e corre pra lá com os colegas pra dar uma força à vila. Chegando lá, os dois exércitos até conseguem dar cabo de uns orcs, mas no calor da batalha, o Kai machuca o joelho e fica completamente incapacitado. Por pura sorte, antes que os orcs cheguem nele, a Alia chega chegando, elimina um deles de forma brutal e bota o resto pra correr, enquanto o Manso ajuda o Kai a se levantar pra eles irem pro quartel-general e cuidarem dos ferimentos. Só que antes que eles consigam ir muito longe, um orc começa a se aproximar, devagarzinho, vindo por trás. O Kai então se dá conta de que o Manso vai acabar morrendo se continuar arrastando ele. Então, pra salvar o amigo, o Kai, com o coração na mão, manda o Manso abandonar e seguir em frente pra sobreviver. O Manso até tenta recusar, mas quando ele vê aquela determinação inabalável nos olhos do Kai, ele sabe que não tem jeito, então ele pede desculpas pelo que está prestes a fazer e com o coração apertado vai embora. Sem ter mais pra onde fugir, o Kai, num desespero total, continua tentando com todas as forças ativar sua magia de fogo. Mas antes que ele consiga qualquer coisa, a faca do orc voa pelo ar e crava fundo no ombro dele, causando um ferimento grave. Logo em seguida, o orc agarra o pescoço do Kai e começa a estrangulá-lo, sem dó nem piedade. Mas mesmo com tudo isso, o Kai se recusa a jogar a toalha, nem pensar. Bem nessa hora, ele faz uma última e desesperada tentativa de redirecionar sua energia espiritual, e no exato momento em que está prestes a apagar de vez, ele percebe uma faísca nas pontas dos dedos e, sem perder tempo, a amplifica na hora, criando uma labareda gigantesca. Em menos de um segundo, o Kai transforma a cara de porco do orc num bacon caramelizado, torradinho, e o calor infernal faz o bicho apagar na hora. Depois de se salvar por um tris, o Kai percebe que o fogo na mão dele ainda tá lá queimando. Mas quando ele tenta apagar, de repente, ele sente uma fraqueza avassaladora e desaba sem forças. Nesse momento, ele se dá conta de que a energia espiritual da sua pedra divina tá sendo drenada numa velocidade absurda e percebe que precisa de uma solução pra ontem, ou vai bater as botas. Com o tempo correndo contra ele, o Kai visualiza o fluxo da sua energia espiritual e de algum jeito consegue bloquear os caminhos do seu Chi, apagando o fogo de uma vez por todas. De repente, o orc, com a cara toda detonada, se levanta e, cego de raiva e dor, começa a arrastar o Kai em direção à beira de um penhasco, onde um rio corre lá embaixo. Conforme eles se aproximam do abismo, o Kai se dá conta de que o orc não está enxergando absolutamente nada. Então ele dá uma estocada no peito do orc e os dois despencam vários metros, direto pro rio lá embaixo. Minutos depois, o Kai, todo dolorido, rasteja até a margem do rio, que fica no meio de um vale. Lá, ele pega a pedra divina do orc, que agora está morto, e engole o conteúdo dela de uma vez só. Depois de dar um jeito de reabastecer seu poder espiritual, que estava quase no fim, ele se encosta numa árvore enorme ali perto para descansar e, quem sabe, finalmente morrer daquele ferimento profundo no ombro. Só que quando ele acorda na manhã seguinte, para sua surpresa, a ferida profunda simplesmente cicatrizou. Isso é super estranho, porque ele sabe muito bem que deveria ter batido as botas com ferimentos assim. Mas, já que a vida lhe deu uma segunda chance, o Kai deduz que a ferida só curou porque ele devorou a pedra divina de um orc inteiro. Com essa informação em mente, ele se levanta e decide dar uma boa explorada no vale onde se encontra. Mas não demora muito, e ele encontra uma lápide, toda cheia de escritos, incrustada naquela árvore grandona onde ele dormiu e coberta por um monte de era. Ele decide então queimar as vinhas da lápide para tentar ler o que tem ali. Para isso, ele aponta o braço para a lápide e com um comando faz o fogo brotar da mão dele. Só que dessa vez, o fogo fica tão, mas tão grande que o joga para trás, desequilibrando-o completamente. Mas quando ele olha o próprio reflexo na água, ele avista o famigerado brasão divino, aquelas marcas estranhas que muitos portadores guardiões exibem no rosto ao usar seus poderes. E aí, ele começa a suspeitar que talvez tenha despertado como um portador guardião. Bom, os portadores guardiões são, tipo, lutadores super especiais, abençoados com os poderes de um deus da terra, sabe? Então, quando aquelas marcas sumiram do rosto dele, o Kai decide que o melhor é escalar as rochas e voltar correndo pra vila, pra se juntar aos outros o mais rápido possível. Só que depois de várias e várias tentativas, as rochas simplesmente desmoronam sob o aperto dele. E isso deixa ainda mais confuso, tipo, o que tá acontecendo?
Bem nessa hora, ele ouve uma voz na cabeça, uma voz que o manda ir. Então, o Kai, sem pensar duas vezes, dá um salto de fé e sai correndo pelo vale, igualzinho ao Homem-Aranha. Um dia depois de voltar pra vila, o Kai se esforça ao máximo pra manter seus novos poderes em segredo de todo mundo. Mas como ele mal conhece os limites das suas habilidades recém-descobertas, ele acaba exagerando um pouquinho durante o expediente. E isso, claro, deixa os colegas dele com a pulga atrás da orelha. No tempo de folga, a galera curiosa pergunta como ele consegue ser tão forte e fazer tanta coisa em tão pouco tempo. E o Kai, na maior cara de pau, inventa que é porque ele ganhou energia espiritual demais, tipo consumindo várias pedras divinas dos orcs lá no campo de batalha. Ainda bem que eles engolem a história furada dele, e até o Manso o elogia por ter tido uma sorte danada. Então, por enquanto, o Kai tá safe. Mas cedinho, na manhã seguinte, o Kai se manda, todo sorrateiro, pro mesmo cantinho da vila pra treinar a magia de fogo de novo. Só que enquanto ele tá lá, todo concentrado, a filha do barão da vila, a Lady Juice, que por sinal também é uma portadora guardiã, aparece do nada e flagra o Kai fazendo uma coisa super suspeita. Pra manter o segredo dele, o Kai tenta esconder a chama que tá queimando na mão. Mas a José, que já tinha visto a cena toda, encurrala o coitado e com uma lábia daquelas, o convence a contar a história completa. Assim que ela ouve tudo sobre os poderes do Kai, ela saca que ele é um usuário de habilidades e decide que vai lutar com ele pra testar a força. Ainda mais depois de saber de todo o poder que ele ganhou devorando as pedras divinas no campo de batalha. O Kai tenta de tudo pra evitar lutar com ela, afinal ele quer manter o brasão divino dele em segredo. Mas como ele não pode de jeito nenhum desobedecer a uma ordem de alguém como a Josie, ele acaba lutando com ela mesmo assim, e de alguma forma consegue evitar que o brasão dele seja exposto. Depois da luta, o Kai pergunta pra José por que ela treina tão pesado, tipo, pra alcançar o irmão e o pai dela. E a Josie, que convenhamos tem uns probleminhas com o pai, responde pro Kai que é porque ela quer ser forte o suficiente pra proteger a vila dela, não importa se ela é mulher ou não, entende? No momento, ela sabe que ainda não tem treino suficiente para ser considerada uma guerreira de verdade. Mas mesmo assim, ela fala pro Kai que existem outras formas de proteger a Terra, além de simplesmente vencer batalhas, sabe? Meio confuso, o Kai pede pra ela explicar melhor o que ela quis dizer com aquilo. Mas como ela tá sem tempo, a José promete que o Kai vai acompanhá-la na sua atividade mensal de limpeza do túmulo do deus da terra dela, lá na Vila Ida, em breve. Assim, eles podem conversar sobre isso no caminho. E não é que, alguns dias depois, a José cumpre a promessa e leva o Kai e os colegas do esquadrão dele pra Ida? Só que quando eles chegam lá, ela o leva pra um campinho de flores, bem pequeno e discreto, ali nos arredores da vila. E lá, ela começa a orar, usando toda a sua energia espiritual, pedindo ao deus da terra dela que a graça se manifeste e se junte àquela terra que está tão estéril. Pois é, a Vila Eda na verdade pertencia à linhagem da família Malak, que é de onde a José veio inclusive. Mas desde que eles abandonaram a terra por causa dos ataques dos demi-humanos, o espírito do deus da terra foi enfraquecendo, e a terra acabou ficando completamente estéril. Como a única portadora guardiã da Vila Eda, a José reconhece as próprias fraquezas e explica pro Kai, que tá mais perdido que cego em tiroteio, que a força de um portador guardião afeta diretamente a fertilidade da terra que eles têm a missão de proteger, entende? Ou seja, quanto mais fraco um portador guardião fica, mais estéril a terra se torna, e consequentemente mais fraco o deus da terra vai ser no geral. Dito e feito, a José encerra a conversa por ali e passa por um alçapão, levando o Kai e mais alguns, pra chegar até a lápide do deus da terra dela, que fica lá no subterrâneo. Enquanto ela tá lá, limpando a pedra, o Kai observa os escritos naquela laje gigantesca e fica meio confuso, afinal, ele não entende patavina do que tá escrito. Só que quando ele toca nos escritos de um dos lados da lápide, ele começa a ler e, tipo, murmura as palavras pra si mesmo, sem nem perceber. Logo, a José o flagra murmurando e já vai tirar satisfação. Mas antes que ele consiga soltar uma palavra sequer, o Kai, com a visão de águia, avista os dois grandes argumentos da Josie, que estão ali, meio que provocando a blusa dela, e ele, claro, se enrola todo nas palavras, feito um completo abestado. Por sorte, a José nem desconfia de nada esquisito no comportamento dele, ainda bem. Então, quando o Kai finalmente volta à realidade, ele continua perguntando sobre os planos dela pra Aida. E ela, sem rodeios, conta tintim por tintim tudo o que pretende fazer pra deixar Aida fértil de novo. Impressionado com a dedicação e o senso de responsabilidade dela, o Kai sente uma pontinha de inveja, sabe? Ele começa a se perguntar se um dia vai encontrar o deus da terra dele e se ele vai ser tão responsável quanto a José. Bem nessa hora, os soldados que estavam guardando a lápide invadem o local correndo para avisar que um pequeno grupo de monstros macacos está planejando um ataque para agora mesmo. Então, sem tempo a perder, os soldados cobrem a lápide e dão um jeito de tirar a José pelos fundos, para que ela possa voltar em segurança para Vila Lag. Mas, para azar deles, antes mesmo de conseguirem sair de Ida, eles acabam sendo encurralados por uns monstros macacos. Ao ver a situação, a José ativa o poder de portadora guardiã dela e tenta defender a Terra, mas quando ela dá de cara com a expressão aterrorizante no rosto do monstro, o corpo dela inteiro simplesmente congela, paralisado por um medo surreal, sabe? Ela não consegue se mexer. Ainda bem que antes que os monstros cheguem nela, o Kai acelera o passo e com uma habilidade impressionante destrói os 3 macacos. Mas logo depois que ele derruba o último, a Josie, por um tris, avista o brasão divino dele bem antes que ele desapareça. E claro, fica de queixo caído, chocada. Com o exército de macacos finalmente derrotado, a José volta pra vila com o esquadrão do Kai e, claro, leva uma bronca daquelas do irmão dela, o Al, e do pai, o Vezin, que é o atual barão da vila. Eles a repreendem por ter congelado feito uma garotinha patética na frente do inimigo, sabe? Quando ela tenta se defender, o Vezin simplesmente a ignora, dando de ombros e desvia toda a atenção pro Kai. Afinal, o jovem conseguiu derrubar um monstro macaco sozinho, com uma habilidade impressionante. Enquanto isso, o Al sai pra garantir a segurança da fronteira.
Enquanto isso, o Kai vira alvo de zoação dos colegas, não só por ter derrotado um macaco sozinho, com uma mão nas costas, mas também por ter conseguido que uma moça tão bonita e importante como a Josie se interessasse por ele. Que moral, hein? Pra evitar mais atenção indesejada, o Kai diz pra eles que tava só desesperado na hora, mas, pra azar dele, outra beldade da vila, a Elsa, percebe a popularidade dele e já começa a fantasiar com futuras sessões de colaboração com ele. Ui. Não demora muito, e a José o arrasta da multidão, leva ele pro cantinho discreto deles na vila, e agradece por ele ter salvado a pele dela lá na Vila Ida. Depois disso, ela pede pro Kai treinar com ela todo santo dia, ainda mais depois daquela performance vergonhosa na última batalha, e o Kai no fim das contas acaba concordando. Mais tarde naquele mesmo dia, a Elsa vê o Kai rachando lenha, todo sozinho, num pátio, e toda solista leva uma água pra ele se refrescar. O Kai fica meio encucado com aquela gentileza repentina dela, sabe? Mas depois de beber a água, ele a elogia e vê as bochechas dela ficarem vermelhas, tipo um pimentão. Bem nessa hora, uma senhora mais velha, a Adélia, chama a Elsa pra fazer um favorzinho pra ela. E a Elsa, toda sorridente, se despede do Kai, parecendo que acabou de ganhar na Mega Sena. Infelizmente, como o Kai ainda é virgem, tipo você aí, que não entende nada de flerte básico, o cérebro subdesenvolvido dele não conseguiu captar o porquê da Elsa estar sendo tão, mas tão simpática com ele. Assim que ela vai embora, o Manso aparece pra dar aquela zoada no Kai. Mas enquanto ele tá nessa, o Kai de repente ouve um canto de pássaro vindo da floresta e se lembra que já tinha escutado aquele mesmo chamado lá no vale, antes. Mais tarde, naquela mesma noite, o Kai ouve o mesmo canto de pássaro de novo. Então, enquanto todo mundo tá dormindo, ele se veste e sai da vila, todo sorrateiro, tipo um Batman da vida, pra visitar o vale onde ele quase bateu as botas de novo. Chegando lá, o nosso herói dá um mergulho no rio pra se refrescar um pouco e depois do banho vai até a lápide pra tentar decifrar os símbolos que estão nela. Diferente da lápide lá da Vila Eda, o Kai acha as palavras dessa aqui bem difíceis de entender. Então, em vez de ficar perdendo tempo tentando decifrar aquilo, ele agradece ao deus da terra que mora na árvore por ter salvado a vida dele, e, em seguida, começa a limpar a lápide. Depois de tudo isso, o Kai do nada tem a ideia de construir uma casa pra ele ali no vale. Mas para conseguir isso, ele sobe correndo pelo vale e tenta cortar umas toras de uma árvore usando a magia de fogo dele. Só que quando as árvores começam a pegar fogo, ele se dá conta de que a magia de fogo não vai servir pra isso, de jeito nenhum. Então ele começa a matutar em outros jeitos de resolver o problema dele. E depois de quebrar a cabeça por mais alguns segundos, o Kai se pega, do nada, tagarelando sobre criar uma lâmina invisível, capaz de cortar as ligações moleculares entre as moléculas da árvore. E isso, claro, o deixa um tanto quanto surpreso. Olha só, o mundo do Kai tá muito atrasado para ter qualquer noção de ligações moleculares. Ou seja, o Kai acabou de ter mais uma daquelas lembranças da Tóquio moderna, sabe? Mas mesmo assim, ele deixa os detalhes de lado e decide usar esse conhecimento para criar a tal lâmina invisível, que vai deslizar entre as moléculas. Infelizmente, antes que ele consiga colocar o plano em prática, ele sente um certo burburinho na floresta ali perto e vai dar uma olhada. Ele vasculha o lugar todo até encontrar um pequeno grupo de pessoinhas estendendo uma corda pra dentro do vale. Pensando que eram só umas crianças perdidas, o Kai sai correndo do esconderijo pra impedir que eles fizessem alguma besteira e se machucassem. Só que quando ele chega bem mais perto, ele se dá conta de que não são crianças, mas sim uma tribo de pessoinhas, os Korô, que por sinal falam uma língua totalmente diferente. E ele então exige saber o que diabos eles estão fazendo ali no vale. Bem nessa hora, o líder da tribo, o Porik, dá um passo à frente e se apresenta pro Kai e todo respeitoso pede 1000 desculpas por terem entrado na área proibida do grande deus do vale sem a devida permissão. Uma gafe, né? Depois ele explica pro Kai que, há uns dias, um bando de soldados orcs os atacou, tentando levar o deus da terra deles. E como os corpos frágeis da tribo não são páreo pra eles, eles não tiveram outra escolha a não ser correr pra salvar a própria pele, entende? Foi um salve-se quem puder. Depois de contar tudo isso, o Porek então chama o Kai de deus da arbitragem e implora de joelhos pra ele salvá-los daquela enrascada. Mas antes de dar qualquer resposta, o Kai pede pro Porek explicar direitinho o que, ou quem, é esse tal deus da arbitragem. Quando o Porek explica que o deus da arbitragem é a criatura mais forte que existe, o Kai logo garante que ele ainda não é essa pessoa, nem de longe. Mas, mesmo assim, o Porek insiste que consegue ver a nobre luz espiritual azul no peito do Kai, um símbolo claro da proteção do deus do vale sobre ele. Dito isso, ele conta pro Kai que já deixou a neta dele, a Ruwei, descer o vale para que o deus do vale possa levar a vida dela, e, em troca, mandar ajuda pra eles. Só que o Kai não é o tipo de pessoa que deixaria alguém, por mais vilão que fosse, morrer em vão de graça. Então ele desce correndo o vale e avista a Rui caída no chão, respirando com muita dificuldade. Recusando-se a deixá-la morrer, o Kai, sem querer, repara todas as células danificadas dela com magia e a deita ali pra descansar, para que ela possa recuperar a consciência mais tarde, em paz. Logo depois de curar a moça, ele ouve uns gritos lá no alto do vale e se dá conta de que os orcs estão atacando o resto da galera. Então, sem pensar duas vezes, ele volta para a superfície, detona uns orcs e já se prepara para encarar um dos orcs mais fortes, que por sinal é um portador guardião. Só que momentos antes de começar a briga, ele ouve de novo aquela voz familiar na cabeça, que o manda destruir todos os orcs e cravar o medo bem fundo nos corações deles. Então, ele olha pra lápide pra ter certeza se é o deus do vale mesmo que tá falando com ele. Assim que ele confirma que é o deus mesmo que tá falando, ele libera o brasão divino dele, e junto com o Porik, que por acaso também é um portador guardião, eles trabalham em equipe pra subjugar os guarda-costas do orc mais forte. Depois ele pega a faca de açougueiro de um dos orcs que já foram pro beleléu e se aproxima do orc portador guardião pra dar um jeito nele.
Sentindo o perigo iminente, o portador guardião começa a tremer que nem vara verde, tentando se safar na lábia, chegando até a implorar pro Kai deixá-lo ir. Mas bem nessa hora, o Kai exala aquela nobre luz espiritual azul do deus do vale do corpo dele e promete que vai destruir o orc, custe o que custar, pela paz do vale. Sem ter mais pra onde correr, o orc tenta dar um golpe no Kai, mas o Kai, com uma agilidade impressionante, corta o corpo dele com sua lâmina de vento mágica, destruindo-o de vez e arranca a pedra divina do orc portador guardião, sem dó nem piedade. Com o orc finalmente morto, o Kai desativa os poderes e apresenta a pedra divina pro Porek e pro povo dele. Como é a primeira vez que ele detona um orc portador guardião, o Porek explica que, ao consumir a pedra divina do orc, ele pode herdar a proteção do deus da terra daquele orc, e consequentemente ficará ainda mais forte. Para testar a teoria, o Kai divide a pedra divina e o conteúdo dela bem no meio e compartilha com o Porrik para agradecer a ajuda que ele deu antes. Mas depois de beber aquele líquido forte da pedra divina, o Kai sente uma dor de barriga daquelas, terrível mesmo, e decide que é melhor voltar pro vale para passar o resto da noite por lá. Pouco depois de pegar no sono, o Kai tem um sonho vívido, uma memória de infância da vida passada dele, mostrando ele mesmo, mais jovem, chorando sobre os corpos dos pais biológicos, momentos depois de eles morrerem no incêndio que devastou a cidade natal. Ele acorda ao amanhecer só pra dar de cara com Arui dormindo perigosamente perto dele. Que susto. Como qualquer pessoa em sã consciência, o Kai acorda Arui e exige uma explicação para aquelas atitudes meio perturbadoras dela, mas em sua defesa, a Arui diz que dormiu perto dele porque se sente em dívida, sabe? Por ele ter salvado o povo dela. A essa altura do campeonato, o Kai já tá vendo a Arui como um verdadeiro carrapato, mas bem quando ele tá prestes a dar um jeito de expulsar ela do vale, o sol nasce, e ele rapidinho escala de volta ao vale para chegar na vila antes que a José perceba que ele sumiu. Só que quando ele chega lá no topo do vale, o Kai dá de cara com o Porrik e o povo dele, que já estavam esperando por lá. Então, para não virar babá da galera, ele manda eles voltarem para a terra deles. Mas, infelizmente, o resto do exército de monstros orcs ainda tá atacando a terra natal deles, sem parar. Então, o Porek explica pro Kai que eles não têm outra opção a não ser montar um acampamento temporário ali mesmo, dentro do vale. E o Kai, no fim das contas, deixa eles fazerem o que quiserem, contanto que fiquem bem longe da lápide do vale. Uma hora depois, o Kai volta pra vila e começa o treino matinal dele com a Josie. Só que enquanto ele tá lá treinando, o vizinho chama pra uma batalha simulada, logo de manhã, pra testar a força dele. E claro, isso atrai uma multidão gigantesca de gente pra assistir a luta. Embora seja um problemão pro Kai, já que ele tem tentado, a todo custo, ficar longe dos holofotes, ele aceita o desafio mesmo assim e se lembra de suprimir a força pra que o brasão divino dele não seja exposto, de jeito nenhum. Assim que a batalha começa, o vizinho dá os primeiros golpes, e o Kai desvia de todos eles com uma habilidade impressionante, até que o brasão divino dele aparece. No exato momento em que ele percebe isso, o Kai entra em pânico e pede um tempo na luta pra se acalmar e fazer o brasão sumir de novo. Só que quando as marcas finalmente somem, ele volta pra luta, suprimindo ainda mais o poder espiritual dele. E claro, perde a batalha pro Vezin com a maior facilidade. Depois daquela batalha simulada, o Vezin fica tão interessado no Kai que promete treiná-lo todo o santo dia, dali em diante, até ele ficar mais forte. E o Kai, a contragosto, acaba concordando. Assim que Vezin parte, Kai volta à sua vida normal, e Elsa, que assistiu a luta toda, continua admirando seu príncipe encantado de longe. Mais tarde naquela noite, Kai se esgueira novamente para o vale para ver a lápide. Mas ao chegar lá, ele encontra a Alrui acampada num barraco ao lado da lápide, e pergunta se ela permitiu que outros descessem ao vale. Após garantir a Kai que ela foi a única pessoa no vale o dia todo, Arui lhe serve comida, e o pobre Kai devora tudo como um cão raivoso a noite inteira. Alguns dias depois, Kai se esgueira para o vale como de costume e tenta reviver algumas flores murchas ao lado de sua lápide. No entanto, como ele ainda não é o cara, falha miseravelmente e conclui que ainda precisa de treinamento. Na noite do dia seguinte, ele encontra Elsa passeando pelos campos de flores da vila e pergunta se há algo de errado com elas. Após dizer que estava apenas admirando as flores, Elsa começa a tagarelar sobre como as flores foram cultivadas a partir das sementes que trouxeram de sua vila. E Kai de repente se lembra que ele e Elsa nasceram na mesma vila. Enquanto a conversa continua, Elsa fica toda derretida quando avista uma parte dos peitorais de Kai e começa a cobri-lo de elogios e cumprimentos. Embora a maioria dos moradores de Lag sinta que ele é mais forte, Kai ainda diz a Elsa que precisa continuar ficando mais e mais forte se alguém como ele quiser sobreviver naquele mundo brutal deles. Ao ouvir tudo isso, e mais algumas coisas inspiradoras que Kai tinha a dizer, Elsa lhe conta sobre a noite em que ele jurou ficar mais forte. E Kai se lembra daquele momento de vários anos atrás como se fosse ontem. Naquela mesma noite, os únicos sobreviventes da vila natal de Kai, incluindo o pequeno Kai e Elsa, viajavam por um caminho na floresta quando, de repente, um monstro macaco os atacou. Por sorte, antes que o monstro os aniquilasse, o pequeno Kai agarrou seu corpo de 13 quilos na perna dele, fazendo o monstro macaco perder o equilíbrio, e isso lhes ganhou um pouco mais de tempo antes que Vezin aparecesse para destruir o monstro. Embora a maioria das pessoas chame Vezin de herói que os salvou naquela noite, Elsa sabe que Kai é o verdadeiro herói.
pois mesmo depois de ganhar tempo para a ajuda chegar, ele permaneceu humilde e fez aquela promessa de ficar mais forte pelo bem de todos. Ao se lembrar daquela memória crucial, Kai faz algumas piadas sobre sua promessa daquela noite, mas Elsa garante a ele que ele ainda está trabalhando para cumpri-la. Mais tarde, à meia-noite, um poderoso monstro orc guardião, Barad-dûr, chamado Adurakan, sozinho aniquila um assentamento semi-humano de macacos em algum lugar na floresta e continua marchando com seu exército de orcs sem cérebro para o vale para destruir o povo Koror. Na manhã seguinte, Vezin e Olhal mobilizam seus homens e trabalhadores para mover 60% de sua colheita de sua unidade de armazenamento oficial para uma secreta antes que seja tarde demais. Acontece que um inspetor da capital do Reino Unificado, que é o reino soberano da Vila Lag, está chegando a Lag em algumas horas para inspecionar o suprimento de comida da vila e levar uma quantidade considerável de volta à capital como tributo. No entanto, como a maioria desses inspetores é conhecida por levar comida demais de vilas pobres, Vezin esconde uma grande porcentagem de sua produção para que o inspetor não arruine sua vila. Em pouco tempo, a carruagem real chega e o inspetor Gandal, que por acaso também é um baixinho chato e busca a atenção, desce da carruagem reclamando dos macacos que o atacaram no caminho e lançando insultos e comentários misóginos a José e Olha sem motivo algum. Enquanto o idiota avança pela vila, Vezin avista um homem magricela e suspeito, disfarçado com um manto e andando atrás da carruagem, e pergunta se ele também está com Gandal. Para evitar parecer suspeito, o homem rapidamente se apresenta como um monge nada do mosteiro de Mas, e Vezin o recebe em Lag. Depois de mais alguma conversa fiada, Gandalf vai direto para a unidade de armazenamento da vila para ver as reservas. Mas, ao ver que as rações são menores do que deveriam, ele decide ficar na vila por mais alguns dias e observar o estado das coisas. Mais ou menos na mesma época, Kai se encontra com Nada em um local secreto e descobre que Nada tem um brasão divino, assim como ele. Chocado, Kai pergunta se o homem é um portador guardião como os outros. Mas Nada diz que não é, porque não tem a proteção de nenhum deus. Mais tarde naquela noite, Vazin, Josi e Olha descobrem por Nada que um grande bando de orcs está marchando em direção a um local específico na floresta remota para fazer algo que eles ainda não sabem. Ao ouvir isso, Olha imediatamente sugere que talvez estejam planejando uma invasão em larga escala de terras humanas. Mas, a julgar pelo movimento deles, Nada lhes diz que os orcs estão planejando outra coisa. Para descobrir quais são seus planos, Nada implora a Vezin que o ajude com alguns homens para explorar a floresta remota no dia seguinte, e Vezin concorda em designar alguns homens para ajudá-lo. Bem cedo na manhã seguinte, Vezin designa o esquadrão de Josi e Kai para acompanhar Nodad profundamente na floresta remota para investigar os movimentos dos orcs, para que Olha e seu grupo de busca possam investigar o bando de macacos que atacou Gandal no caminho. Assim que o grupo de Kai deixa Lag, Elsa corre atrás dele com alguns bolinhos de arroz de trigo que ela fez depois de ouvir falar sobre bolinhos de arroz e os entrega a ele. Quando Kai pega os bolinhos, sua mente volta à sua mãe falecida, quase como se ela estivesse cuidando dele através de Elsa. No entanto, como não há muito tempo para a conversa fiada, Kai rapidamente encerra seu momento emocional com Elsa e continua a jornada com os outros. Poucos momentos depois de deixar Lag, eles se deparam com o massacre de macacos de Adaraikan e param para realizar uma autópsia improvisada na cena. Ao analisar o estado dos macacos mortos, Nada conclui que o bando de macacos deve ter lutado com um exército orc com um líder orc muito forte. Mas mesmo assim, Kai está um pouco curioso para saber o que esses orcs estão procurando. Enquanto Josi tenta explicar os detalhes sobre o encontro de Nada com seu pai na noite anterior, o próprio Nada os interrompe e lhes fala sobre uma profecia que supostamente prevê o aparecimento de um certo deus da Terra que é mais poderoso do que qualquer outro deus da Terra combinado. Atualmente, qualquer espécie que reivindicar o deus adquirirá um poder incrível. Então, para impedir que os orcs obtenham o poder primeiro, Nada precisa rastrear a lápide do deus da Terra e adicionar esse deus ao panteão do reino unificado o mais rápido possível. Ao ouvir isso, Kai pede que ele descreva este deus da terra na profecia, esperando que não seja o deus do vale. Mas quando Nada começa a falar mais jargão sobre como a profecia descreve o deus, ele se acalma um pouco e continua aprendendo. Em pouco tempo, eles chegam aos arredores de uma vila que foi recentemente invadida por orcs renegados e correm para verificar o local em busca de sobreviventes. Chegando lá, avistam os corpos de uma espécie pacífica chamada Ozeus, espalhados por todo o lugar, e logo percebem que seus chifres foram cortados. Neste ponto, alguns dos covardes que guardavam Josi aconselham que eles deixem o local antes que os orcs voltem pelos despojos, mas José os comanda a continuar verificando cada edifício em busca de possíveis sobreviventes. Com isso em mente, Nada se separa do resto do grupo e explora o local com Kai, enquanto Josi, Manso e um outro cara seguem alguns rastros de sangue até um edifício específico no meio da vila. Quando chegam à entrada do edifício central, José tenta falar com quem está lá dentro para que saibam que não lhes querem mal. Mas para sua surpresa, quando a porta de entrada do edifício se abre, um orc morto cai no chão e eles entram para procurar mais.
Enquanto isso, Nada e Kai de alguma forma conseguem encontrar a lápide subterrânea do deus da terra daquela vila, Nazal Kazil. No entanto, enquanto observam os escritos na pedra, Kai vai para os fundos e encontra o corpo sem vida de uma mulher deitado lá. Sem hesitação, eles levam o corpo da mulher de volta à superfície e o colocam ao lado dos corpos dos 3 Zorgs que também encontraram por ali. Após analisar a cena do crime, Nada conclui que a Eufêmia, que parece ter sido a baronesa da vila, deve ter assassinado os 3 Zorgs renegados momentos antes de sucumbir aos seus ferimentos. Ao ouvir isso, José fica um pouco surpresa ao ver que uma mulher poderia infligir tanto dano a esses monstros, porque durante toda a sua vida, seu irmão e pai misóginos sempre lhe disseram que mulheres não podem ser guerreiras. No entanto, quando Nada fornece ainda mais provas de que ela realmente enfrentou os orcs sozinha, apenas para que os sobreviventes pudessem escapar, José fica inspirada pelo sacrifício da Luz Eufêmia. Logo depois, José e os outros enterram os mortos adequadamente, e Nada relata que agora tem certeza de que o principal bando de orcs está em outro lugar. Para localizar corretamente onde, ele tira seu mapa e reduz o próximo caminho deles para o Vale de Kai. Kai, que pode ver isso muito claramente, fica realmente assustado que Nada e os outros possam encontrar seu vale. Então, para ter certeza de que não encontrarão seu local secreto, ele se oferece para ir na frente como batedor para confirmar suas suspeitas, e Nada o permite. Mais tarde naquela noite, Porek descobre por um membro loiro de sua tribo, Ketchak, que os orcs estão indo diretamente para o vale. Então, para evitar espalhar pânico entre os outros, Porek diz a Ketchak para manter o povo sob controle e sai para explorar o local. Mais ou menos na mesma época, Olha e seu grupo de busca descobrem um exército inteiro de macacos acampando muito perto de sua vila. Então eles se escondem atrás das árvores e observam seus movimentos por um tempo. Quando percebem que os macacos estão secretamente planejando atacar Lag, Olha, sempre o tolo teimoso, sugere que ele e seu pequeno exército ataquem o exército de macacos naquele instante para salvar a vila e parecer competente para o miserável inspetor, Gandalf. Felizmente, antes que ele estupidamente levasse seus homens à morte, seu braço direito implora que ele retorne à vila para relatar ao barão primeiro, e ele relutantemente obedece. De volta às ruínas da Vila Uziel, José e o resto do esquadrão de Kai ficam todos preocupados com a segurança de Kai porque não tiveram notícias dele por horas. Em certo ponto, José considera seguir seus rastros para alcançá-lo, mas Nada aconselha que eles confiem no poder de Kai e esperem por seu retorno. Depois de convencer José a se acalmar, Nada sai do meio deles para ir à torre da vila sob o pretexto de que iria lá para orar. No entanto, ao chegar lá, ele assume uma pose zen e usa uma técnica secreta de espreitador assustador que ele chama de técnica dos 100 olhos, para enviar 2 olhos mágicos profundamente na floresta para observar os movimentos de Kai. Em outro lugar, Kai para de correr quando encontra múltiplos rastros de orbes no chão que levam ao vale e confirma seus piores medos. No entanto, assim que ele está prestes a continuar se movendo para o vale, Ketchak, Porek e o resto do povo Korra aparecem dos arbustos próximos e acompanham Kai de volta ao vale. No caminho, Pork explica tudo o que fizeram para explorar os movimentos dos Zorgs, e mesmo quando Kai os incita a deixá-lo lidar com os Zorgs, Ketchak e Pork garantem a Kai que eles são obrigados a ajudá-lo. Nesse momento, Kai e o povo Korra ouvem alguns sons altos de batidas e farfalhar por perto. Então eles se escondem e descobrem que o som é do exército de orcs de Adurakan. Enquanto contemplam seu próximo movimento, Adurakan os avista e para-marcha de seu exército para atacá-los. Enquanto isso, Gandalf continua fazendo birra em Lag, rejeitando toda a comida e bebida que lhe servem. Após uma de suas muitas birras, Elsa, que por acaso é uma de suas criadas, se ajoelha para limpar a bagunça dele. Mas quando o Célio Repulsivo avista seus seios fartos saltando da blusa, ele fica animadinho e começa a assediá-la. Por sorte de Elsa, antes que o homem fizesse o que queria com ela, Adélia aparece na hora certa para salvá-la do velho terrível e a leva para fora do quarto para se acalmar. Naquele mesmo momento, Kai e o povo Korra atacam e destroem um monte de orcs de baixo nível enquanto conduzem o exército de Adurakan para um terreno mais aberto com um rio para uma batalha justa. Ao chegar lá, Adurakan ativa seu brasão divino, revelando seus poderes de portador guardião, e desafia Kai para uma batalha. A julgar pelo padrão do brasão em seu rosto, Porrik diz a Kai que Adurakan deve ser um dos 6 guerreiros excepcionais de poderosos deuses da Terra no reino Org do Norte, os Rigdauros. E ao ouvir isso, Kai decide lutar contra o Org com toda a sua força. Enquanto ambas as partes se preparam para a batalha, os olhos mágicos dourados de Espreitador de Nada finalmente rastreiam Kai até aquele rio. Mas como ele está lá apenas para observar, ele fica e assiste de longe. Depois de mais alguma conversa fiada, Kai recebe o sinal verde de seu deus da terra, o deus do vale, para atacar, e então ele avança para derramar o primeiro sangue. Após seus primeiros golpes falhos, Kai usa uma boa técnica de manobra para ficar atrás de Adurakan e esfaqueá-lo com sua lança por trás. Mas mesmo assim, ele é incapaz de infligir dano suficiente na pele de porco grossa de Adurakan.
Mas quando ela quebra, Kai a chuta mais pra dentro para infligir uma ferida mais profunda. A essa altura, Kai pensou que finalmente havia desvendado o código para derrotar a Durakhan, mas, para sua surpresa, a Durakhan se levanta, arranca a ponta da lança de sua pele lateral e cura a ferida mais rápido do que você pode piscar. Depois disso, ele agarra Kai pelo pescoço, o suspende no ar e começa a estrangulá-lo até a morte, enquanto ameaça matá-lo e tirar tudo o que ele construiu no vale até agora. No ponto da morte, Kai de repente se lembra de todas as vidas que salvou até agora e decide que não vai deixar algum idiota com cara de porco tirar tudo isso dele. Então, com sua última força, ele conjura fogo da palma da mão, que Porek e seu povo notam, e queima a mão de Odorakin até virar cinzas, forçando o orc gigante a soltá-lo. Em seguida, Kai exala mais fogo da palma da mão na tentativa de queimar o corpo inteiro de Adurakhan. Mas infelizmente, Adurakhan caminha através do fogo e o chuta no estômago. Enquanto Kai se pergunta como Adurakhan consegue andar pelo fogo, Porek revela que é porque seu deus da terra deve estar usando as leis naturais de seu mundo para fornecer proteção absoluta ao orc. Enquanto Kai e Adurakhan começam a segunda rodada, Elsa e os outros de volta a Lag descobrem que o exército Mekak que Olha e seus homens encontraram na floresta antes está marchando em direção a eles para uma batalha. No entanto, enquanto a vila se prepara para a invasão dos macacos, Kai continua se atrapalhando em sua batalha contra Adurakhan. Em pouco tempo, Adurakhan o joga no chão e os bolinhos de arroz de trigo que Elsa lhe deu quando ele estava saindo de Lag caem de sua bolsa. Neste ponto, o pobre Yaknada e os outros que assistem à batalha concluem que Kai perdeu, mas, assim que Adurakhan está prestes a acabar com ele, Kai avista os bolinhos de arroz de Elsa espalhados pelo chão e de repente se lembra da lâmina atômica que ele criou para cortar árvores antes. Com isso em mente, ele se levanta e decide tentar um método de ataque que nem mesmo o deus da terra de Odorakin conhecerá, já que essas divindades tolas não saberão nada sobre uma lâmina que pode cortar coisas no nível molecular. Kairi cria a lâmina atômica invisível na forma de uma lâmina de mão de vento mágico e finalmente consegue cortar a mão de Odorakin. Enfurecido, Adurakhin avança cegamente contra ele para eliminá-lo à força, mas quando ele se aproxima o suficiente, Kai o elimina em apenas um golpe. Logo após testemunhar toda a batalha, Nada recolhe seus olhos mágicos assustadores e passa para a fase 2 de sua agenda secreta. Mais ou menos na mesma época, José desmaia de uma súbita infecção de pele amaldiçoada na Vila Uziel. E Kai consome a pedra divina de Ajurakan para adquirir os poderes de seu deus da terra, apenas para desmaiar como da primeira vez. Ao amanhecer, Kai acorda se sentindo saudável, então ele caminha até o rio para lavar as mãos e pergunta a Porek se ele também notou a coisa estranha que os estava observando durante a batalha. Embora Porek afirme ter notado, ele ainda diz a Kai que não viu como algo importante porque quem os observava não era hostil, e Kai concorda. Dito isso, Porek e seu povo retornam ao vale para continuar relaxando, e Kai senta-se ao lado de uma cachoeira para desfrutar do resto dos bolinhos de arroz de trigo de Elsa. Depois de comer, ele retorna à Vila Uziel e quase perde a cabeça quando descobre que José está com uma febre terrível. Enquanto ele observa a estranha infecção de pele se espalhando de sua perna, Nada retorna de seu passeio e exige saber o que Kai aprendeu sobre os orcs. Naquela época, Kai não sabia que o canalha sorrateiro era o espreitador que o observava o tempo todo. Então ele mentiu que encontrou o exército de Odorakin já aniquilado por outra pessoa quando voltou ao rio, e Nada fingiu acreditar nele. Depois que isso se resolveu, Nada e o resto do esquadrão de Kai levam José às pressas de volta à Vila Lag. Mas quando finalmente chegam à vila, encontram um lugar inteiro em ruínas, e rapidamente enviam Kai para investigar o local antes de levar José para dentro. Assim que Kai chega lá, ele aprende com seu mestre que a vila foi atacada por um exército de monstros macacos no dia anterior e rapidamente corre para um dos abrigos para ter certeza de que sua querida Elsa está bem. Após confirmar que está tudo bem, Nada e o resto do esquadrão de Kai levam José para os aposentos de Vezin para um diagnóstico rápido, apenas para descobrir que ela está sofrendo da mesma infecção amaldiçoada que Olha. Vendo isso, Vezin convoca Kai aos seus aposentos privados para ouvir seu relatório sobre o exército Org. E depois, Kai descobre que a doença deles é resultado de uma maldição lançada nas lápides de seus deuses da terra pelo exército macaco. Já que os macacos provavelmente atacarão a vila novamente, Vezin designa Kai para acompanhar Nada a Ida e Elg, ambas as vilas abandonadas onde as lápides dos deuses da terra de Josi e Olha estão enterradas para dissipar manualmente a maldição que o exército macaco colocou lá. No entanto, antes de deixarem a vila inteira, Kai passa no local de Elsa e a agradece por fazer os deliciosos bolinhos de arroz de trigo que mais tarde salvaram sua vida. Enquanto Elsa cora com seus elogios, Kai lhe diz que está partindo em outra missão, mas então promete que assim que voltar, a levará a um lugar legal para que possam comer bolinhos de arroz juntos e, quem sabe, sair da friendzone. Dito isso, ele se encontra com Nada no portão norte da vila. Ouve sua história triste sobre como ele caiu em desgraça e parte para a Vila Uyu. Para a Vila Eld. Algumas horas depois, a dupla chega aos arredores da Vila Eld e Nada usa sua técnica assustadora dos 100 olhos, que Kai reconhece como a coisa estranha que o observava antes, para explorar toda a área ao redor da lápide de Olha em busca de sinais de guardas macacos.
Depois de contar cerca de 5 guardas macacos ao redor da lápide, Nada e Kai se infiltram na área e derrubam todos os 5 guardas Mecate, com Kai acidentalmente expondo seu brasão divino no processo. Quando Nada avista o brasão divino de Kai, ele reapresenta sua verdadeira identidade como um buscador da verdade enviado para buscar a verdade sobre os deuses e educadamente pede que Kai use o poder oculto de seu deus selvagem para beneficiar o reino unificado dos homens. A princípio, Kai fica em pânico porque foi exposto, mas quando ele vê como Nada está agindo calmamente sobre tudo, ele se acalma e incita Nada a dissipar a maldição primeiro. Enquanto Nada trabalha para dissipar a maldição, ele começa a contar a Kai tudo sobre a situação atual dos reinos unificados. Ao contrário da crença popular, o reino unificado tem declinado constantemente a cada ano que passa, e isso porque o rei estúpido continua empossando um Zé Ninguém, tipo Gandalf, como portadores guardiões de elite do reino. Com o tempo, esses cabeças ocas abandonaram o treinamento, deixando seus deuses da Terra bem fraquinhos, e isso, claro, reduziu drasticamente a força do reino como um todo. Então, para restaurar o reino à sua antiga glória, Nada explica a Kai que eles precisam adotar novos deuses, mesmo que isso signifique cometer uma tremenda traição à hierarquia atual, e garantir que nunca mais, em hipótese alguma, negligenciem o treinamento. Dito isso, Nada arranca todas as estacas de madeira que os monstros macacos colocaram ao redor da lápide e usa o sangue de Vezin para purificar a lápide da maldição. Depois disso, eles partem da Vila Elk rumo a Ida. Mas no caminho, o monge começa a narrar a situação atual nas terras dos demi-humanos. Acontece que os macacos e orcs ficaram tão desesperados para invadir e dominar os assentamentos humanos e de outros demi-humanos do sul porque há rumores sobre seres estranhos ameaçando suas nações como um todo. Então, sem ter para onde ir, os exércitos orcs e Kak recorreram à violência e à força, a única linguagem que entendem para encontrar um novo lar. Dito tudo isso, Nada se vira para Kai e pergunta se ele está pronto para usar seus poderes para ajudar o reino unificado a sobreviver, especialmente depois de ouvir tudo o que ele acabou de dizer. No entanto, bem quando Kai está prestes a dar sua resposta, o deus do vale grita em sua cabeça, mandando-o assassinar Nada. E Kai, que fica um tanto chocado ao ouvir tais palavras de seu protetor, pede mais um tempo para pensar melhor nas coisas. Algumas horas depois, Nada e Kai chegam à Vila Ita e desfazem a maldição da lápide de Josie, assim como fizeram antes. Em seguida, Kai tira alguns momentos para tentar entender por que seu deus do vale estava tão determinado a assassinar Nada, mesmo quando tudo o que Nada lhe disse parecia válido. No entanto, antes que Kai consiga uma resposta, Nada aparece, faz promessas falsas de proteger todos os entes queridos de Kai e pressiona o garoto a responder ao seu pedido. Nesse ponto, Kai conta Nada sobre o povo pequeno de Koror que jurou servi-lo e então pergunta se poderá cuidar deles após entregar seu poder ao reino. Quando Nada lhe diz que ele deve abandonar o povo pequeno para servir o reino unificado sem questionar, Kai rejeita a oferta. Nada finge aceitar a resposta para fazer Kai baixar a guarda. Infelizmente, no momento em que Kai lhe vira as costas, Nada o apunhala com uma adaga especial, que sela suas habilidades de portador guardião e o mantém vivo apenas o suficiente para ele concluir seu plano. Quando Kai percebe o que está acontecendo, ele encara os olhos do traidor e pergunta por que ele se rebaixaria tanto para atacá-lo. A princípio, Nada diz que é porque está cansado da arrogância de Kai e de sua recusa em usar seu poder para o bem maior dos humanos. Mas Kai sabe que se Nada está sendo honesto, ele o ataca porque está com inveja e quer o poder do deus do vale só para si. Enfim, como o tempo não está a seu favor, Nada segura Kai e rapidamente prepara 2 dedos para perfurar suas costas e colher sua pedra divina dali. No entanto, bem quando ele está prestes a tocar sua pele, Kai desvia do ataque e se liberta do aperto de Nada. Então ele tenta curar a facada nas costas com magia. Mas como o poder especial da adaga ainda selava suas habilidades de portador guardião, isso não funciona. Enquanto Vezin e seus cidadãos se preparam para o segundo ataque do exército macaco, Nada ainda tenta fazer Kai entregar seu poder a ele sem lutar. Quando isso ainda não funciona, Nada para de tagarelar e decide que não adianta tentar fazer o pirralho entender. No entanto, bem quando ele está prestes a começar a lutar contra Kai, 3 monstros macacos portadores guardiões aparecem e os atacam. Mais ou menos na mesma hora, o exército macaco acampado ao redor da Vila Lag inicia a segunda fase de seu ataque. Mas Vezin se mantém firme contra os nojentos demi-humanos e protege sua vila e seu povo com toda a sua força. Quanto a Nada e Kai, eles temporariamente resolvem suas diferenças e fazem o possível para afastar o trio de macacos furiosos. Depois de lutar um pouco, os monstros macacos pausam a batalha, ativam seus brasões divinos e perguntam a Nada e Kai se foram eles que desfizeram a maldição que colocaram nas lápides de Olia e Josie. Após um breve momento de silêncio, os monstros macacos percebem que Nada e Kai são os culpados, então continuam atacando. Sentindo o perigo, Kai ignora a dor da ferida nas costas, ativa seu brasão divino e desvia habilmente de todos os ataques deles pelos próximos segundos.
No entanto, quando a dor da ferida nas costas volta a atacar, Kai respira fundo, e Nada, o traidor inconsolável, assume o dever de defesa. Infelizmente, mesmo após ativar seu brasão divino de aparência suspeita, os monstros macacos facilmente o dominam e o jogam com tudo no chão. No entanto, quando estão prestes a acabar com ele, Kai se mete no meio e usa seus poderes mágicos para dar a Nada tempo para bombardear o lugar com sua magia de fogo. Com pouco tempo a perder, Nada bombardeia o local, leva Kai para um lugar seguro e pergunta ao Sr. Certinho por que ele salvaria alguém que acabou de tentar matá-lo. Como era de se esperar, Kai solta a frase mais vergonha alheia de todas: "Meu corpo simplesmente se moveu sozinho." E Nada imediatamente tem aquela infame epifania de anime, onde ele de repente percebe seus erros. Infelizmente, antes que eles tenham a chance de se beijar e fazer as pazes, o trio de monstros macacos se aproxima de sua localização e Nada e Kai são forçados a bolar um plano para acabar com todos eles. Logo após bolar seu plano brilhante, Kai sai correndo do esconderijo, deixando Nada para trás, e atrai os macacos monstros para um pequeno labirinto, para que ele possa passar para a próxima fase de seu plano com Nada. Assim que Kai se posiciona corretamente, Nada se esconde e ativa sua técnica dos 100 olhos, para que ele possa ser os olhos de Kai no labirinto. Quando o primeiro monstro macaco lança um ataque furtivo contra Kai, Nada diz ao pirralho em que direção atacar, e Kai, que já ativou seu brasão divino, se defende contra o monstro com sua lâmina mágica de vento atômico. Vendo isso, os monstros macacos ficam um pouco chocados que Kai possa vê-los chegando, apesar de todos os seus esforços para esconder sua presença. Mas como é provável que ele tenha tido apenas sorte de principiante, todos decidem tentar atacá-lo furtivamente novamente. No segundo ataque furtivo, Nada lhe diz onde olhar, e desta vez, Kai reage tão rápido que finalmente consegue cortar a cabeça de seu atacante. Pouco depois, Nada avista o segundo monstro macaco tentando atacar Kai por cima, então ele rapidamente grita para Kai olhar para cima. No momento em que Kai avista o segundo monstro caindo sobre ele, ele estende o alcance de sua lâmina mágica de vento atômico na direção do segundo monstro, e, eventualmente, o corta ao meio. Com 2 dos 3 macacos abatidos, Nada comete o erro de pensar que já haviam vencido. Então ele baixa a guarda. Infelizmente, antes que ele vá longe, o terceiro macaco aparece atrás dele, enfia sua grande lança em sua barriga e o deixa para procurar Kai. Nesse instante, Kai cai do céu, o destrói facilmente com sua lâmina de vento atômico e verifica Nada, que já está à beira da morte. Enquanto Oli acorda no meio da batalha da vila contra o exército macaco, Kai tenta desesperadamente curar Nada usando sua magia de cura. Mas infelizmente, como a lança do monstro macaco perfurou sua pedra divina, não há nada que Kai possa fazer para salvar Nada. Então, com o pouquíssimo tempo que lhe resta, Nada começa a tagarelar sobre as coisas maravilhosas que viu Kai fazer até agora, incluindo a magia de cura milagrosa e sua lâmina de vento mágica, até que sua alma se esvai e ele parte. Momentos após a morte de Nada, chove forte, e José finalmente acorda de sua doença. Por alguns instantes ela tenta reunir suas memórias desde o momento em que desmaiou, mas quando o prédio treme, ela descobre por sua assistente que o exército macaco iniciou sua segunda invasão. Pouco depois, sua assistente transmite a mensagem de Vezin para ela abandonar a vila se a situação ficar difícil, mas como José não é covarde, ela ignora as visões misóginas de seu pai sobre ela, e segue para ajudar as mulheres e os pequenos trancados no abrigo. Enquanto a batalha se intensifica, 2 brutamontes aleatórios invadem o quarto de Gandalf para procurá-lo. No entanto, ao não encontrá-lo lá, eles rastreiam o baixinho safado até o pátio externo e encontram um idiota tentando desesperadamente abrir os portões principais. Naquele momento, Els e outros 2 figurantes também estavam perto do portão principal. Então, quando avistaram Gandol tentando abrir os portões, tentaram impedi-lo. Infelizmente, como não podiam realmente tocá-lo, Gandol despacha um dos figurantes, sequestra Elsa e, por fim, sai da vila após abrir os portões com ela. Em pouco tempo, Vezin percebe o que Gandalf acabou de fazer e rapidamente tenta fechar os portões principais, mas, infelizmente, é tarde demais, pois alguns monstros macacos já haviam encontrado seu caminho para dentro da vila. Mesmo assim, ele ativa seu brasão divino e continua a combater os monstros dentro da vila para minimizar as baixas, enquanto os estrategistas de guerra de sua vila se esforçam para descobrir uma estratégia mais eficaz para lutar contra o exército macaco. Enquanto a batalha se intensifica, Manso e seus amigos Zé Ninguém bolam um plano genial para enganar os monstros macacos e incutir medo em suas pedras divinas. Eles pintam brasões divinos falsos em seus rostos com tinta vermelha comum e aparecem na frente dos macacos burrinhos como verdadeiros portadores guardiões. Como os monstros macacos não são nem um pouco mais espertos, eles caem na mentira e acabam sendo presas de Manso e seus rapazes. Depois de eliminar os monstros macacos que conseguiram passar pelo portão principal, Vezin faz seu povo fechar à força o portão principal para manter os outros monstros afastados. Mas quando isso não funciona, o braço direito de Vezin, Flynn, assim como Mansu e seus amigos, todos aconselham que o barão abandone a vila para preservar o deus da terra.
Enquanto Vezin rejeita a sugestão de abandonar seu povo, Kai, que vinha correndo para a vila desde então, finalmente para ao encontrar pelo menos 100 monstros macacos reunidos ao redor dos portões principais da vila e avança contra o inimigo com seu brasão divino ativado para defender sua vila. Enquanto Vezin e seus homens continuam lutando contra a segunda onda de monstros macacos que rompem o portão principal, Olha chega ao campo de batalha e se junta à luta para apoiar seu pai. Enquanto isso, José visita a armaria da vila e procura por uma boa arma que possa ajudá-la a destruir macacos mais rapidamente. Inicialmente, ela estava um pouco hesitante se seria aconselhável lutar. No entanto, quando avista a lança do Barão Uzel jogada num canto, ela se lembra de tudo o que Nada disse sobre a corajosa baronesa Uzel, pega a arma e corre para a batalha para proteger sua vila. Momentos depois, enquanto Olha luta contra os monstros macacos, seu corpo fraco cede, e ele fica muito vulnerável a ataques de macacos. Felizmente, bem quando um monstro macaco está prestes a eliminá-lo, José aparece na hora H, bloqueia o ataque e corta a cabeça do monstro macaco com seu brasão divino ativado. Vendo isso, Vezin e Olha ficam em choque imenso, pois nunca haviam antecipado tal coisa. Mas como precisam de toda a ajuda possível, eles lutam ao lado de José como iguais e acabam derrotando a segunda onda de monstros macacos. Com todos os macacos abatidos, Vezin tenta se desculpar com sua filha. Mas então um dos macacos moribundos o interrompe e diz para não comemorar ainda, pois eles ainda não enfrentaram seu lutador mais forte. Por volta dessa hora, Vezin e seus homens avistam os outros monstros macacos além do portão recuando, o que é muito estranho, então eles observam o comportamento deles da segurança de suas muralhas. Nesse instante, eles avistam Kai enfrentando sozinho o exército macaco inteiro fora dos portões. E Vezin, impressionado ao ver seu aprendiz florescendo, joga-lhe sua arma para usar. Assim que Kai pega a arma de Vezin, ele ativa seu brasão divino e detona tantos monstros macacos que até Manso e os outros perdedores começam a acreditar que ele pode realmente ser um verdadeiro portador guardião. Ao nascer do sol, Kai sozinho força o exército macaco a recuar, e a Vila Lag finalmente encerra a batalha a seu favor. Poucos momentos depois, Kai caminha até as reservas de água e finge limpar uma tinta vermelha inexistente, para que os outros não pensem que suas marcas da batalha são reais. Enquanto ele está nisso, Vezin, que estava por perto, pergunta a Kai sobre o paradeiro de Nada, e Kai lhe conta tudo sobre como Nada morreu. Sentindo pena do pobre monge, Vezin promete enviar pessoas para recuperar seu corpo para um enterro adequado. Mas quando Kai está prestes a responder, a irmãzinha de Elsa, Lilisa, aparece e diz a Kai que sua fofinha está desaparecida desde a noite anterior. Inicialmente, Kai pensa que talvez ela estivesse com dificuldade para encontrar o caminho de volta depois de evacuar. No entanto, quando Manso lhe diz que viu Gandol a sequestrando em sua carruagem na noite anterior, Kai perde a cabeça e sai correndo da vila para alcançá-los. Alguns momentos depois, enquanto Gandol assedia a pobre Elsa, ele de repente nota algo selvagem vindo em direção à sua carruagem, e usa sua habilidade de zoom ocular para identificar seu perseguidor. Quando ele avista Kai correndo em direção ao seu veículo como se fosse o Flash Reverso, Gandalf tenta derrubá-lo com flechas. Nesse instante, os cavalos que puxavam sua carruagem sentem o perigo se aproximando. Então eles disparam loucamente, derrubam a carruagem e fogem para se salvar. Depois Kai chega à carruagem e puxa Elsa de lá para verificar como ela está, mas infelizmente ela foi esfaqueada por aquele anão chato em toda a confusão. Vendo isso, Kai rapidamente usa magia de cura para tentar salvá-la. Mas quando isso não funciona por causa de suas muitas lesões, ele fica desesperado e se aproxima de Gandalf para ouvir sua versão dos fatos. Depois de ouvir Kai confrontá-lo por sua estupidez, Gandalf foge da responsabilidade como aquele seu ex tóxico e tenta fazer Kai acreditar que ele causou o acidente. Felizmente, Kai não é tão iludido quanto certa pessoa por aí. Então, quando ele se cansa da tagarelice e das súplicas constantes de Gandalf, ele prende o pirralho irritante no chão e arranca sua pedra divina, assassinando-o. Depois disso, ele alimenta Elsa, que já estava meio morta com o conteúdo da Pedra Divina de Gandalf e espera o milagre acontecer. No entanto, quando Elsa começa a desenvolver espasmos musculares violentos, o pequeno percebe que algo está seriamente errado. Então, para evitar perdê-la por sua própria estupidez, ele a carrega nas costas e corre direto para o vale para obter ajuda de Porrig e seu povo, sem nunca perceber que está sendo seguido por um grupo de 3 monstros macacos. Quando ele chega à tenda de Porrig, Kai narra tudo o que fez para salvar a vida de Elsa. Mas Porrek lhe diz que ele cometeu o grave erro de alimentar Elsa, uma humana, com a pedra divina de outro humano. Independentemente de Gandalf ser um portador guardião ou não, dar a Elsa sua pedra divina é como alimentá-la com veneno. E se não for tomado cuidado, ela pode realmente morrer. Nesse ponto, Kai começa a implorar a Porrek para salvar sua namorada, para que ele não morra virgem. E Porrek imediatamente começa a trabalhar. A essa altura, Kai sai da tenda para pensar nas coisas precipitadas que fez para causar o estado atual de Elsa, quando de repente, o grupo de macacos que o rastreava antes surge do nada e se apresenta a ele.
Inicialmente, Kai entra em modo de defesa como uma pessoa normal faria. Mas para sua surpresa, os monstros macacos se curvam a ele após reconhecerem seu nobre brasão divino como o do grande deus Kanazi e imploram a Kai para ir ao seu feudo para salvá-los da ruína. Depois de ouvir o pedido vago do macaco, Kai permanece mais confuso do que estava originalmente, pois os macacos são inimigos naturais da humanidade. No entanto, antes que outra briga comece, Porat se junta a Kai lá fora e insiste para que os macacos se expliquem um pouco melhor. Ouvindo isso, o líder do grupo se apresenta como Tord e passa a contar a Kai sobre o deus da terra corrupto, Diabo, que está destruindo seu reino, Rei Ju, tornando suas terras estéreis e inabitáveis. No entanto, no momento em que Kai ouve o nome Diabo, o deus do vale que vive dentro dele fica seriamente irritado e o comanda a assassinar Diabo sempre que tiver a chance. Kai tem uma dor de cabeça muito forte com essa troca, mas quando se recupera, ele lembra Tord de seus outros 2 capangas de toda a morte que trouxeram a Lag apenas por sua incapacidade de resistir à violência. Nesse instante, um dos capangas de Turrid, o de cabelo moicano, começa a tentar justificar suas ações. Mas quando o idiota começa a fazer ameaças de atacar Lag novamente se Kai recusar a oferta, Kai retribui a ameaça com igual tenacidade e rejeita categoricamente o pedido. Após sua altercação com os macacos, Kai volta para a tenda com Porrick e pergunta sobre a condição de Elsa. Depois de lhe dar os detalhes sobre a situação de coma de Elsa, Porrick então pergunta a Kai como ele planeja responder ao pedido dos macacos de antes, e Kai diz que não vai ajudá-los. Ouvindo isso, Porrick começa a falar sobre a natureza do deus da arbitragem e a responsabilidade de Kai como portador guardião do deus do vale para garantir que o equilíbrio permaneça entre todas as raças. Após a pequena bronca, Kai entende porque grandes poderes vêm com grandes responsabilidades. Mas mesmo assim, ele ainda está um pouco cético e com medo do que fazer daqui pra frente. Ele se vira para Porat em busca de conselhos. Mas quando Porat continua a pressioná-lo para ajudar o macaco, Kai o abandona e desce um pouco o vale. Lá, ele desabafa na lápide de seu deus da terra por confiar um destino tão estressante a um fracote confuso como ele. E seu pequeno chilique deixa Arue um pouco assustada demais. Para não assustá-la ainda mais, Kai se acalma, retorna à superfície onde estão os 3 macacos e diz a todos que voltará para Lag por enquanto. Por volta dessa hora, o monstro macaco moicano pergunta se ele está realmente rejeitando o pedido deles, mas Kai diz que vai pensar melhor quando chegar a Lag e parte. Horas depois, ao chegar à Vila Lag, Kai mente para Manso, seus amigos e até Vezin, dizendo que Gandalf escapou com Elsa e que os macacos atacarão novamente, apenas para mantê-los preparados para o que pode acontecer. Então, ele dá uma volta no pátio e a irmãzinha de Elsa, Lelisa, se aproxima para perguntar sobre o paradeiro de sua irmã mais velha. Quando Kai lhe diz que Elsa ainda está desaparecida, Lelisa explode como as crianças normalmente fazem, o culpa por não trazer sua irmã de volta e foge. Nesse instante, José, que acabou de testemunhar toda a troca, se aproxima de Kai e fala palavras suaves para acalmar sua mente. Enquanto a conversa continua, Olha aparece e inspeciona as grandes quantidades de pedras divinas colhidas dos monstros macacos que Kai matou sozinho na guerra. Depois disso, ele se vira para Kai e fica seriamente pistola ao ver Kai triste pelos monstros que ele assassinou. Para alguém como ele, matar tantos monstros em uma única batalha é algo para se orgulhar. Então, quando ele vê Kai sentindo pena dos macacos falecidos, ele interpreta isso como Kai zombando dele e explode como um bebê crescido. Como era de se esperar, Kai não é puxa-saco. Então, quando Olha começa a tagarelar sobre como alguém com metade da idade dele roubou toda a sua glória ao eliminar todos os monstros, Kai o interrompe como o único adulto com um cérebro funcionando, coloca um pouco de juízo na cabeça dele e sai da cena. Após sua altercação com Olha, Kai se encontra com Vezin e pede permissão para deixar a vila novamente para investigar o exército macaco. Inicialmente, Vezin suspeita que Kai esteja escondendo algo dele para pedir uma segunda viagem tão de repente. Mas pensando bem, já que os assuntos de Kai não são da sua conta, Vezin permite que ele guarde seus segredos e o deixa ir, dando-lhe um pequeno conselho. Nunca hesite em usar seus poderes ocultos para o bem maior. Pouco depois, Kai recebe uma nova lança e a adaga de Manso e Josie, respectivamente, junto com alguns conselhos para futuras batalhas, e segue direto para o vale para dar a Turrid e seus capangas a sua resposta. Ao chegar ao vale, Kai concorda em ajudar Tord e seus homens a lutar contra Diablo, com a condição de que não ataquem Lag enquanto ele estiver fora, e todos aceitam seus termos. Depois, Kai tem um estranho flash de memória do outro mundo ao reconhecer o corte moicano nos subordinados de Tord, e começa a se perguntar de onde ele conhece aquilo. Bom, já que isso não é importante no momento, com isso Kai retorna ao barracão de Rui, veste um disfarce de macaco tão convincente quanto os óculos do Clark Kent do Superman e verifica Elsa uma última vez. Depois disso, ele adquire o machado de batalha de Adorakin de 2 homens Aporex e inicia sua viagem ao reino de Redju. Horas depois, ao chegarem em Redju, o monstro macaco moicano leva Kai, Porrek e Ketchak aos túmulos de seus falecidos,
e Kai fica chocado com a quantidade de pilhas de corpos de macacos que vê ali. Após testemunhar a extensão da maldição de Diablo sobre a Terra, Kai pede que lhe contem um pouco sobre o próprio Diablo, e Porrek explica que Diablo é um deus da Terra perverso, que foi inicialmente derrotado pelo predecessor do Portador Guardião de Kai, mas de alguma forma conseguiu se reviver para desequilibrar o mundo. Após o discurso de Porrek, Torrid e seus capangas levam Kai e seus principais acompanhantes à casa na árvore do chefe da aldeia, Abridor, e os conduzem para dentro. Lá, Abridor fala tremulamente, protegido por suas cortinas, e dá as boas-vindas ao portador guardião do grande deus Kenny, à sua terra empobrecida. Após as formalidades, Kai insiste para que Abridor lhe conte a história de origem desse deus Diablo, para que ele possa decidir se ajuda ou não. E Abridor começa dizendo que Diablo foi criado no momento em que o rei tolo deles perdeu a cabeça para a bebida, festas e prostituição. Mesmo com seu povo sofrendo as consequências de suas ações, Abridor conta a Kai e aos outros que o rei inútil ainda os ignorava e festejava como se não houvesse amanhã. No entanto, após tantos anos de luta, chegou a hora de seus descendentes batalharem pela sucessão ao trono, e o rei tolo os fez lutar uns contra os outros. Após as batalhas simuladas, um de seus descendentes, Shendor, perdeu tão feio que deixou o palácio e seguiu para o extremo norte em busca de novas terras e poder. Durante suas viagens, ele assassinou o máximo de demi-humanos que pôde, e absorveu tantas pedras divinas que se tornou um portador guardião para quase todos os deuses da terra do extremo norte. Com o tempo, sua notoriedade fez com que outros demi-humanos amaldiçoassem as lápides de seu deus da terra para que ele morresse. Mas por alguma razão desconhecida, Shendor se transformou em uma criatura repugnante, conhecida hoje como Diablo, e retornou a Reju, onde exterminou toda a linhagem de sua família. Até agora, o monstro antes conhecido como Shendor permanece ativo em Reju e tem poluído a Terra desde então. Mas Abridor diz a Kai que, se alguém não os salvar logo, seus deuses da Terra os abandonarão e os transformarão em feras sem mente. Dito tudo isso, Abridor rasteja de sua cama, suando profusamente, e implora a Kai que o salve da destruição. Logo após receber a confirmação do Deus do Vale para ajudá-los, Kai concorda em eliminar Diablo, e Torrid e seu esquadrão o levam à residência da família real Macaco de Haoshi, onde Diablo está atualmente escondido. Momentos depois, ao chegarem aos portões do palácio, um pequeno esquadrão de puxa-sacos, que se autodenominam Garrama, o cerca e nega a entrada, para que não derrotem Diablo e ofusquem sua rainha todo-poderosa. Irritados, Kai e o macaco moicano dizem que tem o deus do vale, Kenny, ao seu lado, mas mesmo assim, o bando de idiotas se recusa a deixá-los entrar. Nesse instante, o rugido de Diablo ecoa pelos portões de entrada, e Kai, sem mais paciência, força a passagem pelos Garrama para entrar no palácio com seu povo. No entanto, ao chegar à câmara interna, ele avista o repugnante monte de gordura fedorenta, sugando a força vital de um macaco recém-falecido e quase desmaia com o cheiro nojento que exala dos poros da pele de Diablo. No entanto, assim que ele está prestes a atacar o monstro, a membro mais jovem da família real macaco, Lady Zeyena, aparece com sua trupe de puxa-sacos e um poderoso deus lobo que protege as terras do norte, Deus Wolf, e usa algum tipo de item mágico para controlar a divindade. Depois que ela envia Deus Wolf para a batalha contra Diablo. Mas quando Deus Wolf tenta queimar Diablo com seu fogo sagrado, Diablo permanece ileso. Nesse ponto, Zayana se desespera e tenta recuperar o controle sobre Deus Wolf para outro ataque. No entanto, quando isso não funciona, ela faz com que seus puxa-sacos forcem Deus Wolf a ingerir ervas calmantes suficientes para não envenená-lo e, eventualmente, recupera o controle sobre a pobre criatura. Durante seu segundo ataque, Deus Wolf recebe um pouco do sangue venenoso de Diablo em sua pele após mordê-lo. E assim que os efeitos começam, ele desmaia e Zeyna começa a gritar como uma louca. Nesse instante, o pedaço de pele que Deus Wolf arrancou de Diablo ganha vida e continua eliminando outros monstros macacos aleatórios ao redor. Mas em meio a toda a distração, Kai corre em direção a Deus Wolf, desviando de todos os ataques de Diablo, e diagnostica a doença de Deus Wolf. Felizmente, o lobo ainda não está morto, mas como o veneno de Diablo está agindo muito rapidamente para reduzir toda a sua força vital, Kai trabalha o mais rápido que pode para restaurar a força vital dentro da pedra divina de Deus Wolf. Dentre todas as soluções que ele pode empregar para salvar a divindade, Kai decide eletrocutar levemente a pedra divina de Deus Wolf para que possa trazê-la de volta à existência. No entanto, assim que ele está prestes a aplicar a voltagem, a voz de Elsa de repente fala com ele e Kai começa a duvidar de sua capacidade de reviver Deus Wolf. Naquele milésimo de segundo de hesitação, os ataques de Diablo ficam mais fortes, mas todos rapidamente intervêm para proteger e dar a Kai mais tempo para curar Deus Wolf. Em meio a toda a confusão, Kai coloca a mão novamente na divindade lobo meio morta, mas desta vez, sua presença espiritual é teleportada para uma das memórias de Deus Wolf, e ele encontra a estúpida Zayena esfaqueando o lobo pelas costas e assumindo o controle dele. Enquanto a recapitulação da memória continua, Kai encontra a pedra divina de Deus Wolf, aplica a carga elétrica necessária e de alguma forma consegue trazê-la de volta à vida.
No entanto, enquanto o corpo de Deus Wolf se recupera lentamente, Diablo continua atacando enquanto Kai e as pessoas principais defendem. Após vários minutos defendendo-se dos ataques do monstro, Kai começa a ficar confuso sobre qual deveria ser seu próximo movimento. Nesse instante, o Deus do Vale o comanda em sua mente a perfurar a Pedra Divina de Diablo para derrotá-lo. Mas como Kai nem sabe onde ela está, ele leva seu tempo para procurá-la. Enquanto a batalha continua, Zayanna recorda a última memória que tem de Shandor, pouco antes de ele deixar a Terra para o norte. Naquela época, Zayanna acabara de perder para ele em sua batalha simulada. Mas enquanto Shandor deixou a Terra por vergonha, ela ficou para trás e desesperadamente assassinou centenas de demi-humanos bem debaixo do nariz de seu pai em busca de novas terras e deuses. Agora que ela adquiriu o que sente ser poder suficiente para ser a nova governante de Heijul, Zaina ativa seus poderes de portadora guardiã e salta para forçar Deus Wolf a lutar contra Diablo novamente. No entanto, assim que ela está prestes a maltratar a pobre criatura, Kai a impede e tenta colocar um pouco de juízo em seu cérebro resistente à lógica. Depois de ouvi-lo falar, Zaina reconhece Kai como um camponês que luta para sobreviver, assim como ela, e então lhe diz que ambos não são diferentes um do outro. Infelizmente, enquanto eles continuam discutindo, Diablo os ataca sorrateiramente e Deus Wolf, agora de volta à sua força original, não só destrói os tentáculos de Diablo, mas também resiste ao veneno que escorre da pele. Após salvar seu novo mestre de uma morte certa, Deus Wolf destrói o dispositivo de controle mágico de Zaina e arranca 2 enormes pedaços de pele do corpo de Diablo. Diablo ruge de dor e libera uma escuridão tão vasta que se espalha além do céu de Heijul e mancha os céus do vale, de Lag e de outras aldeias vizinhas também. Enquanto isso acontece, o monstro se expande exponencialmente e prende tudo à vista até alcançar Kai e engoli-lo. Minutos depois, enquanto Porrick, Zaina e os outros se mantêm longe do caminho de Diablo, Kai acorda na barriga de Diablo e percebe que o tecido ao seu redor, estranhamente semelhante ao tecido encontrado na medula de uma pedra divina, está sugando a força vital de seu corpo. A princípio, ele tenta sair da barriga arranhando, mas quando fica fraco demais para isso, ele desmaia e acorda em uma floresta espiritual nebulosa com a voz de seus deuses do vale gritando continuamente para ele eliminar Diablo. Ao ouvir isso, Kai luta desesperadamente para se levantar e poder retornar ao mundo real. Mas como ele está fraco demais para sequer ficar de pé, ele permanece no chão e espera por um milagre. Nesse instante, o espírito do deus do vale aparece à sua frente, tomando a forma de uma silhueta humanoide em chamas azuis, e o comanda a dominar-se e transcender. Antes de chegar a isso, Kai pergunta ao espírito do deus do vale por que ele escolheu um camponês sem poder como ele para carregar tamanha responsabilidade. Mas o espírito do deus do vale ignora suas queixas e, em vez disso, continua a pressioná-lo para superar a morte e deixar sua vida brilhar intensamente. Nesse ponto, Kai fica um pouco confuso sobre o motivo do deus do vale, especialmente depois de ouvi-lo falar sobre o estado de decadência do mundo. No entanto, assim que o espírito do deus do vale começa a lhe mostrar um futuro onde Elsa e todos que ele ama morrem, Kai percebe que está sendo testado e decide lutar através da dor. Enquanto as estranhas e escuras nuvens continuam a preencher os céus do vale e da Vila Lag, a consciência de Kai retorna ao seu corpo dentro da barriga de Diablo, e ele foca sua última célula cerebral em lembrar de algo que possa ajudá-lo a impedir que Diablo sugue sua força vital. Assim que a ficha cai, ele se lembra do processo de calcificação de suas memórias aleatórias de outro mundo e decide encapsular magicamente todo o seu corpo em uma concha para que a maldição da medula de Diablo não o afete mais. Logo após calcificar magicamente sua pele, Kai rasga o lado de Diablo e dá aos outros o choque de suas vidas quando ele ruge para lembrá-los de que ainda está vivo. Pouco depois, Diablo o ataca, mas então Kai, que agora está muito mais poderoso do que era originalmente, bloqueia todos os seus ataques, proclama-se o novo deus da arbitragem e parte para a ofensiva com Deus Wolf como seu parceiro de luta. A essa altura, Diablo sente o perigo se aproximando. Então, quando Kai e Deus Wolf o atacam, ele correu em direção à saída como um covarde sem espinha. Felizmente, antes que o monstro alcance a saída, Deus Wolf o imobiliza e Kai corta sua cabeça com sua lâmina de vento atômica invisível. No entanto, assim que a comemoração de Porrick e seu povo começa, a cabeça decepada de Diablo volta à vida e continua correndo para a saída, enquanto o resto de seu corpo tenta desesperadamente segui-la. Felizmente, os outros percebem isso cedo. Então, enquanto Kai continua perseguindo a cabeça principal de Diablo em direção à saída, os outros montam uma parede defensiva em seu caminho para impedir que o corpo principal do monstro se junte a ela. Segundos depois, enquanto a cabeça decepada de Diablo se aproxima perigosamente da saída da caverna, Kai sinaliza para Zayanna mobilizar seus homens para bloquear a saída, e ela obedece. Quando a
sua cabeça decepada se choca contra a parede defensiva de Zayanna, ela para. Então Kai pula em cima dela e divide a cabeça decepada ao meio com sua lâmina de vento atômica para expor sua pedra divina. Infelizmente, apenas segundos depois que a cabeça é dividida ao meio, uma criatura menor, parecida com um cachorro, salta e continua dizendo a Kai para reunir o máximo de luz que puder para que ela possa matá-lo e absorvê-lo. Kai ignora o latido e o ataca mesmo assim, mas para sua surpresa, a criatura menor se mostra bastante difícil de pegar. Enquanto a batalha continua, Zayanna se junta a Kai em sua luta e o ajuda a imobilizar a criatura menor com sua faca para lhe dar tempo de procurar a pedra divina de Diablo. No entanto, depois que Kai vasculha o corpo da criatura menor, ele rapidamente percebe que a pedra divina também não está no corpo da criatura menor e fica ainda mais confuso. Nesse instante, uma bolha azulada e sem forma se projeta da boca da criatura canina menor e continua ameaçando tirar a vida de Kai por sua pedra divina. No entanto, antes que isso aconteça, Kai crava sua lâmina de vento atômica no monstro sem forma e finalmente puxa a verdadeira pedra divina de Diablo. Sem hesitação, Kai abre a pedra divina de Diablo, destruindo o corpo físico de Diablo. E então envia o deus da terra de Diablo de volta para onde quer que tenha rastejado. Por volta da hora em que as nuvens escuras começam a desaparecer do céu, Kai vislumbra outro mundo dentro da nuvem de névoa do deus da terra de Diablo. Mas antes que ele consiga dar uma boa olhada no mundo lá dentro, ela desaparece completamente, deixando Shendor, o hospedeiro original, para trás. Pouco depois, Shendor acorda e se reúne com sua irmã Zayenna, enquanto Kai desmaia de exaustão e fome. Quando ele acorda, encontra-se no assentamento de Abridor com cerca de 10.000 monstros macacos aplaudindo e reverenciando-o como o grande deus da arbitragem. Após realizar uma cerimônia honorária em homenagem a Kai, Abridor o leva ao salão de jantar e deixa o faminto rapaz se deliciar com todas as iguarias que os monstros macacos têm a oferecer. Logo após comer até se fartar, Kai firma uma aliança de longo prazo com Abridor e seu exército de macacos e parte de Reju para Lag ao amanhecer. Algumas horas após o início da viagem de volta, Kai encontra Zayanna em seu caminho e para se despedir. Depois de tagarelar sobre como ela se tornará a nova rainha monarca da terra de Reju, Zayanna dá a Kai a chance de pedir qualquer coisa que ele sinta que ela possa lhe fornecer, tudo para retribuí-lo por salvar Reju. Ao ouvir isso, Kai pede a ela para liberar Deus Wolf de seu controle. E depois que Zayanna faz isso sem esforço, ele encerra a conversa, despede-se dela e continua sua jornada para a Vila Lag. Algumas horas depois, Kai retorna a Lag e se encontra com Josie, que está atualmente treinando para devolver a adaga que ela lhe deu antes. Após a breve conversa, Kai entrega a adaga de José a ela, mas quando a mão de José toca a dele, ela sente sua pedra divina pular batidas e congela no lugar. Nesse instante, Manso e seus amigos aparecem para dar as boas-vindas a Kai de volta à aldeia. E enquanto José foge envergonhada, Vezin sente que Kai cresceu e se tornou mais maduro desde que retornou de sua missão. Dito isso, Ola aparece como o portador de más notícias e relata ao pai que eles ainda precisam investigar o desaparecimento de Gandalf. Vezin sabe que, assim que aqueles aristocratas na capital real perceberem que ele está desaparecido, culparão Lag. Então, antes que isso aconteça, ele promete pedir ajuda ao conde local. Mais tarde naquela noite, Kai visita a Elsa, que ainda está em coma e inconsciente na tenda de Porrek, e passa um tempo discutindo o futuro deles juntos. Isso nos leva ao fim do vídeo. O que você acha que acontece a seguir com Kai? Ele enfrentará outro inimigo forte ou viverá feliz para sempre? Deixe-nos saber nos comentários abaixo. E se você quiser mais resumos de anime como estes, assista a este vídeo.